Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma sessão do Planejamento Acadêmico-Pedagógico do primeiro semestre letivo de 2016. É um prazer estarmos todos aqui para mais uma rica atividade. E, nesta manhã, nós teremos uma convidada, professora Eveli Boruchovitch, da Unicamp, que proferirá a palestra Aprendizagem Regulada e o papel das estratégias de aprendizagem no ciclo da autorregulação. A professora Eveli Boruchovitch tem formação em psicologia, livre-docente em psicologia pela Unicamp, PhD em educação pela Universidade do Sul da Califórnia. Atua na Unicamp, onde é titular do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação. Então, com prazer, convidamos a professora Eveli a proferir a sua palestra. Muito obrigado, professora. Muito obrigada. Então, bom dia a todos. Eu gostaria imensamente de agradecer esse convite, dizer que é um momento muito honroso para mim estar aqui proferindo essa palestra. E eu pretendo, assim, deixar um tempo para vocês também, se tiverem algumas questões, algumas dúvidas. Então, eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade de fazer um convite a vocês, que vocês possam estar aproveitando esse conteúdo num duplo sentido, que ele possa ser útil para vocês enquanto estudantes e que ele possa ser útil para vocês enquanto professores universitários. Eu acho que nós, como professores, somos sempre estudantes, estamos sempre estudando. Então, enfrentamos muitos desafios que os nossos alunos enfrentam também. Então, eu acredito que essa fala possa ter uma contribuição para esse nosso lado de estudante. E eu gostaria que vocês fizessem aproveitassem esse momento para fazer um pouco de reflexão nessa direção. E eu deixo uma pergunta para vocês pensarem: quem são vocês enquanto estudantes? Quais são seus pontos fortes e fracos como estudantes? Porque eu acho que o objetivo da minha palestra hoje é mostrar como fortalecer, o que a gente pode fazer para fortalecer a capacidade de aprender dos nossos alunos e a nossa também. Na realidade, assim, eu vou fazer uma sequência que eu vou estar definindo a aprendizagem autorregulada, vou conceituar estratégias de aprendizagem, vou tentar discorrer sobre a importância das estratégias de aprendizagem no ciclo da autorregulação e vou também tentar relatar algumas experiências que eu venho fazendo no sentido de fortalecer os processos autorregulatórios de estudantes universitários em disciplinas de cursos de licenciatura e pedagogia na Unicamp. Bom, o que é autorregulação da aprendizagem? Eu diria para vocês que a autorregulação da aprendizagem é um conceito-chave da psicologia educacional contemporânea e, hoje em dia, assim, teóricos agregaram evidências sobre os fatores que promovem o sucesso acadêmico e escolar. E a autorregulação é um conceito multidimensional que tem agregado muito a promoção do sucesso escolar. E eu diria que a autorregulação da aprendizagem é a capacidade do estudante se autorresponsabilizar pela sua própria capacidade de aprender. Ele é multidimensional porque ele envolve aspectos cognitivos, ele envolve aspectos metacognitivos, aspectos motivacionais, afetivos e comportamentais. Então, nós vamos estar destrinchando um pouco essa complexidade do que é a aprendizagem autorregulada. Na realidade, é um processo cíclico que envolve 3 fases: a fase de planejamento, a fase de execução e uma fase final de autorreflexão.
Vou brevemente mostrar um ciclo aqui, destaco o papel das estratégias de aprendizagem nesse ciclo, e eu diria para vocês assim, ele é dialético, né? Diante de uma tarefa, nós temos uma tarefa, por exemplo, temos que aprender um conteúdo, temos que primeiro planejar, nos observar, verificar como nós estamos nos sentindo motivacionalmente, pensar em como que nós vamos atacar essa tarefa, que estratégias nós vamos usar. Tendo resolvido ou não a tarefa, temos que refletir, deu certo, deu errado, e o ciclo vai sendo alimentado e retroalimentado assim. Tá? Depois isso vai ficar mais esmiuçado. Quando se pensa assim, quais são os principais componentes do sucesso escolar e acadêmico, motivação para aprender, estratégias de aprendizagem, gerenciamento do tempo, controle do ambiente físico e social. Eu estava entrando aqui, uma pessoa falou, estava muito frio. Quer dizer, o frio, por exemplo, a temperatura, ela é uma coisa que prejudica a concentração. Se está muito frio, muito calor, então tudo pode abalar a nossa concentração. Então, levar em conta o ambiente, ser capaz de controlar o desempenho, controlar as emoções, planejar, monitorar e regular os aspectos cognitivos, afetivos e motivacionais e comportamentais. Então, quer dizer, a autorregulação, ela trabalha com esse fortalecimento, com o fortalecimento desses processos executivos mais superiores, que é o planejamento, o monitoramento e a regulação. Bom, quando a gente pensa assim, quem são os bons alunos, quem são as pessoas que processam bem a informação? São pessoas que, em geral, têm algumas características. Em geral, eles automatizam o uso de algumas estratégias. Quer dizer, como é importante para nós termos todo o processo de leitura todo automatizado. Por quê? Porque isso nos permite devotar tempo para compreender o significado. Quer dizer, quanto mais eu consigo automatizar algumas coisas, mais vai sobrar espaço mental para eu poder solucionar questões complexas. Pessoas que têm sucesso, em geral, que processam bem a informação, acreditam sempre que o desempenho pode ser melhorado. São intrinsecamente motivados, em geral, eles não têm preocupação exclusiva na nota ou só relacionada à recompensa, eles querem aprender, eles têm vontade de aprender. Não desistem diante de obstáculos, o que é extremamente importante, porque diante de qualquer tarefa acadêmica, sempre acontece um obstáculo. Então, nós temos que ser capazes de não desistir. Consideram o erro como um caminho importante para a aprendizagem, possuem um bom senso de autoeficácia e são autorreflexivos. A autorreflexão está em vermelho, porque eu queria realmente chamar a atenção da importância da autorreflexão para o fortalecimento dos processos autorregulatórios, porque só ela é que pode nos levar a mudar o nosso curso de ação. E falar um pouquinho também da autoeficácia, que assim, a autoeficácia é o autojulgamento da nossa capacidade de realizar uma tarefa específica. Então, quanto é importante nós acreditarmos que somos capazes, porque é essa crença que nos faz não desistir. Então, em termos de implicações educacionais, nós, professores, temos que fazer os nossos alunos se sentirem capazes de realizar uma tarefa com sucesso, porque se a gente chega na sala de aula dizendo não, isso aí é impossível, é extremamente difícil, eles já vão ficar desmotivados. Então, quer dizer, lidar com a dificuldade da tarefa em relação ao aluno, nós temos que dosar o nível de dificuldade, mostrar para eles que nem é muito fácil, nem é muito difícil, mas que é passível de ser alcançada caso eles invistam em esforço. Ter uma cultura de qualidade. O esforço é uma variável fundamental dessa cultura de qualidade. Por que alguns alunos têm menos sucesso na aprendizagem? Então, o modelo mostra que, em geral, eles possuem crenças errôneas quanto à natureza da inteligência. Eles acham que a inteligência não é passível de ser modificada, ela não é passível de ser melhorada. Eles têm uma visão mais estática da inteligência, não se consideram inteligentes e não acham que possam fazer alguma coisa para melhorar essa situação. Não tem consciência de um uso ineficaz das estratégias de aprendizagem, que eu acho que é uma outra variável-chave, por isso que a autorreflexão é importante, porque, na realidade, ela é que traz a consciência de que se eu estou fazendo bem ou se eu estou fazendo mal.
alguma coisa. Não conseguem usar e manter o uso de estratégias de aprendizagem, porque, às vezes, as pessoas podem ter um grande leque de estratégias, mas só vão usar e manter se estiverem motivados, se acharem que são capazes realmente de ter sucesso naquela tarefa. Não conseguem manter a concentração e motivação adequada, precisam de uma regulação da motivação e não conseguem assegurar um estado interno satisfatório à aprendizagem. Ficam ansiosos, se dispersam por tudo. O que promove a autorregulação? O que exatamente devemos fortalecer em sala de aula, em qualquer nível de escolarização, tendo em vista a autorregulação? Então, eu diria que a palavra-chave aqui é a autorreflexão. O que está assim, subjacente à autorregulação é a autorreflexão. O que nós devemos fazer é ajudar os nossos alunos a ter falas internas compatíveis com o sucesso escolar. Por exemplo, é muito comum os alunos terem, com qualquer pessoa que assista uma palestra, por exemplo, é muito natural que a gente pense em outra coisa, dê uma viajada durante a palestra, mas eu diria que é fundamental que viajar é ok, mas você tem que perceber que você viajou e você tem que retomar. Então, você tem que voltar a tua atenção. Então, só a autorreflexão é que te ajuda nesse processo de retomar, de não perder o conteúdo que você precisa aprender. Quer dizer, eu sempre digo para os meus alunos, se vocês querem estudar menos em casa, prestem bastante atenção na aula. Então, monitorem a sua atenção para que vocês possam não perder o foco, porque é muito natural a gente realmente se dispersar, pensar em algum problema, em alguma coisa. Então, eu diria que a palavra-chave aqui é autorreflexão. Eu diria que, brevemente, a psicologia, a perspectiva da autorregulação está associada à psicologia cognitiva, e a psicologia cognitiva contemporânea, ela acredita que, ao estudar o pensamento humano, ela pode ter vários insights sobre o comportamento. E ela crê num aluno que é ativo, que é construtivo do seu conhecimento, que é responsável por esse conhecimento também. Ela estuda atenção, consciência, percepção, memória, linguagem, estuda mudanças cognitivas ao longo da vida, estuda processos metacognitivos também, que a gente vai falar um pouco da metacognição, que é também uma variável-chave associada à autorreflexão. E trabalha com metáforas relacionadas à inteligência humana e à inteligência artificial. Na realidade, assim, o sistema. Agora eu vou tentar mostrar para vocês o papel das estratégias de aprendizagem no sistema de processamento da informação. A psicologia cognitiva, ela usa muito a questão de uma metáfora cérebro-computador no estudo dos processos mentais. Eu vou usar essa figura para tentar mostrar para vocês como se dá o processamento da informação e como que as estratégias de aprendizagem entram nisso, o que a gente pode fazer para maximizar a nossa aprendizagem. E também vou tentar mostrar para vocês o que está acontecendo, por exemplo, agora. Né? Eu acho que a gente está vivendo uma situação que é exatamente uma situação que vocês estão tentando processar a informação. Nesse exato momento, está havendo um estímulo, que é auditivo, vocês estão ouvindo uma pessoa falar e vocês estão vendo uma imagem. Então, quer dizer, vocês estão sendo expostos a dois tipos de estímulo. Então, quer dizer, na realidade, o que está sendo falado agora está entrando numa memória de vocês, que é uma memória muito assim, eu diria que assim, muito simples, muito rudimentar, que é a memória sensorial. Caso vocês achem importante o que está sendo falado, vocês acham assim, não, isso que está sendo falado é interessante, eu estou precisando dessa informação, eu quero guardar essa informação, vocês vão ter uma atenção seletiva, vão ter algum esforço ativo, e a informação que está sendo falada agora não vai se perder. Ela vai passar para a memória de curta duração, atualmente também chamada de memória de trabalho. E essa memória é uma memória, eu diria assim, ela é a sede da nossa cognição, é o que a gente está usando agora para prestar atenção. É o centro do nosso processo cognitivo.
Então, essa memória, ela é uma memória que ela é limitada em relação à quantidade de informação que ela guarda e o tempo de duração. Se não fizermos nada com alguma informação, ela vai se perder. Porque, para aprender, o ideal é passar aquilo que é importante de uma aula, por exemplo, da memória de trabalho, que vocês estão ouvindo agora, estão usando o seu centro de atenção para processar a informação. A meta é passar dessa memória para a memória de longa duração. Por quê? Porque a gente vai precisar usar essa informação quando for pedida. Então, o ideal é a gente fazer esse caminho. E eu diria assim, essa memória, ela é uma memória que ela é, como eu falei para vocês, ela é frágil no sentido de que ela não guarda por muito tempo sem o nosso esforço ativo. Então, eu diria assim, as estratégias de aprendizagem, elas ajudam nessa passagem. Vocês vão ver com mais detalhes daqui a pouco, mas eu diria para vocês o seguinte, ao mesmo tempo que essa memória ela é frágil, ela é dotada também de processos executivos de controle. O que são esses processos executivos de controle? Existem 2 tipos de processos executivos de controle. Existem os processos executivos que são automáticos, que, como eu disse para vocês inicialmente, como é bom automatizar muitas informações. Por quê? Porque eles permitem que nos sobre tempo para outras coisas. E existem processos executivos que não são automáticos, que eles são usados só à luz da nossa consciência. Esses processos executivos que não são automáticos são chamados de processos executivos metacognitivos. Então, metacognição é uma palavra muito forte também nesse modelo. Na realidade, metacognição é a cognição da cognição. Ela é a nossa capacidade de pensar não só sobre o fato em si que nós estamos aprendendo, mas sobre os nossos processos psicológicos pelos quais nós aprendemos esses fatos. Então, eu vou estar tentando definir um pouquinho metacognição para vocês, depois eu volto à figura, para fechar o ciclo. É uma autorreflexão de nível elevado. Então, a relação da metacognição com a autorreflexão é que ela é uma autorreflexão de nível elevado. Eu diria que, fazendo uma metáfora, a relação cognição-metacognição. Quando você está numa aula, você tem que estar, por exemplo, quem está dando a aula, o professor, ele tem que estar pensando nas janelas do computador, ele tem que estar com a janela do computador. O conteúdo da aula tem que estar maximizado para ele, mas ele tem que estar minimizado, ele tem que estar com uma janelinha lá, ele tem que estar com a metacognição dele minimizada para ele poder pensar. Eu estou indo rápido, as pessoas estão entendendo, as pessoas estão dormindo, vai dar tempo, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu tenho que ser capaz de planejar uma aula e depois eu tenho que ser capaz de monitorar e regular se a coisa está indo bem. Então, mas se eu maximizo o meu monitoramento, ou a minha metacognição, eu não consigo dar aula, meu conteúdo se perde. Então, eu preciso ter isso minimizado, eu não posso perder isso também. Então, quando se pensa em definir metacognição, eu diria que assim, metacognição é um tipo de são 2 tipos de conhecimento que eles são muito interrelacionados. Num nível, metacognição envolve o seu conhecimento sobre si mesmo, por isso que eu perguntei para vocês quem são vocês como estudantes, seus pontos fracos e fortes. O seu autoconhecimento, porque ele é determinante. A primeira coisa que você tem que pensar, diante de uma tarefa, seja para aprender ou para dar aula, o que eu sei sobre aquilo? Eu domino? Se eu dominar, eu vou precisar de menos tempo. Então, vai me ajudar em gerenciamentos de tempo, de atenção, de motivação. O segundo ponto é que o meu autoconhecimento ele não opera no vazio, ele opera no contexto. Então, o contexto é a demanda da tarefa. Então, onde eu vou jogar meu autoconhecimento? Na análise da tarefa. E o terceiro ponto são as estratégias de aprendizagem, que, no fundo, estratégias de aprendizagem são sequências de procedimentos que se usa para você adquirir, armazenar e utilizar a informação. É aquilo que você pode fazer para apoiar todos os momentos do teu processamento, tanto a aquisição, quanto a codificação, quanto a utilização da informação.
E eu diria assim, não é uma técnica, porque a técnica, por exemplo, sublinhar é uma técnica, mas se eu sei aonde sublinhar, que horas eu devo usar o sublinhar, como eu devo sublinhar, eu estou tendo um metaconhecimento da técnica. Ela deixa de ser técnica para ser uma estratégia. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre as estratégias, de modo geral. Agora, num outro nível, o que a metacognição envolve? Que eu acho que nesse nível é o mais importante. Ela envolve o planejamento, o monitoramento e a regulação de tudo. Não é a regulação só dos nossos aspectos cognitivos, mas é também a regulação da nossa afetividade, da nossa motivação, da nossa ação, porque tudo isso entra em cena. É tão complexo tudo. Quando você está aprendendo, você tem que estar motivado, você tem que estar bem, você não pode estar com fome, você não pode estar com sono. Se você está cansado, você tem que fazer alguma coisa para entrar numa situação de aprendizagem, para você não ficar mais desgastado ainda. Então, tudo isso são dicas que a gente pode estar trabalhando com os alunos e com nós mesmos. Como eu disse para vocês, já defini estratégias de aprendizagem, agora eu vou dando uma esmiuçada, e eu chamo a atenção quanto que é importante usar as estratégias em todos os momentos. Na aquisição, vocês estão ouvindo, então o que vocês podem fazer para adquirir melhor, para codificar melhor, para que ela possa ir para a memória de longa duração, porque a hora que vocês precisarem usar, vocês vão estar mais prontos para usar. Quanto mais profundas são as estratégias que eu uso para aprender, mais eu vou ter pistas de recuperação na hora que eu precisar usar. Então, existem dois tipos de estratégias, que são as estratégias cognitivas e as metacognitivas. As cognitivas, elas operam no tratamento da informação. Então, elas estão muito associadas com resumir, com sublinhar, com anotar na íntegra, com parafrasear, com fazer analogias. E já as metacognitivas, elas ajudam a fazer esse planejamento, esse monitoramento, esse controle e essa regulação da nossa aprendizagem. Elas são mais importantes porque elas são, eu diria assim, é o que precisa ser mais fortalecido em sala de aula. Existem vários tipos de estratégias para tarefas simples e complexas, então vou dar um exemplo: repetir, copiar o material, anotar, usar recursos mnemônicos, criar analogias. Existem estratégias de ensaio, né, que são as mais simples, e elaboração e organização, que são mais complexas. Então, por exemplo, se eu crio analogias, eu estou codificando melhor a informação do que se eu simplesmente repito uma informação. Né? Então, agora, quando eu devo usar o repetir, quando eu devo usar as analogias, variam muito de acordo com várias situações. Mas eu diria que, por exemplo, fazer um mapa conceitual. O mapa conceitual é uma coisa muito importante, mas só consegue fazer um mapa conceitual quem tem muito conhecimento prévio do assunto. Né? Então, não adianta pedir para um aluno fazer um mapa se ele não está tendo uma introdução daquele conteúdo. E para todos os tipos de tarefas, existem as estratégias metacognitivas, que é estabelecer metas, ajudar o aluno a planejar, estabelecer meta, ver se as metas de fato estão sendo cumpridas, monitorar a compreensão, a atenção, o uso de estratégias, monitorar o estado interno, que o aluno pode pensar, espera aí, eu estou voando. Ajudar o aluno a falar para ele mesmo, olha, eu estou voando, eu preciso voltar para essa aula, eu preciso me concentrar, eu preciso focar. Porque voar, ele vai voar. Ele precisa ter falas internas que o tragam de volta. E regular. Por exemplo, reler, rever, ajustar a velocidade, ajustar o ambiente, né? Porque tudo isso também influencia. Né? Quer dizer, é muito interessante a gente ver quanto que os alunos leem os textos e, quando eles terminam a leitura, eles não sabem nem do que se trata. Então, por quê? Por que isso acontece? Porque não houve um monitoramento ideal da compreensão da leitura durante a realização da leitura. Bom, aí eu volto para cá, para esse ciclo, porque eu queria dizer para vocês o seguinte: se a informação é importante, vocês estão ouvindo e querem guardar isso, querem usar isso depois, querem que vá para a memória de longa duração, as estratégias que têm que ser usadas são as estratégias mais profundas. Por quê? Se você simplesmente repete, a repetição é fraca.
Mas se você, por exemplo, tenta elaborar, tenta pensar assim, espera aí, o que ela está falando? O que ela está falando tem alguma coisa que eu já sei? Eu posso ligar com alguma coisa que eu já aprendi? Se eu penso isso, eu estou estabelecendo, eu estou levando aquilo para a memória de longa duração, tentando estabelecer uma relação com aquilo que já está lá. Então, eu construo uma rede de conhecimentos. Então, quanto mais eu posso fazer isso, quanto mais eu posso usar estratégias que me permitam fortalecer as minhas redes de conhecimento, mais rápido vai ser a hora que eu preciso recuperar a informação. Porque tudo que a gente pede para o aluno é a resposta. Como é que ele vai responder? Ele vai responder com aquilo que está na memória de longa duração dele. Então, quanto melhor foi para lá, mais chance ele tem de rapidamente dar aquela resposta. Ele tem possibilidades de recuperar mais prontamente. Então, eu diria assim, o quanto que é importante ajudar os alunos a conhecerem um conjunto enorme de estratégias de aprendizagem, nunca considerar que estratégia de aprendizagem é uma receita, porque eles precisam analisar as estratégias à luz do autoconhecimento deles, o que funciona para eles e o que não funciona. Tem excelentes alunos que falam assim, não, eu estudo com música, e outros que falam, música me perturba. Se está dando certo estudar com música, estudar com música é uma estratégia. Né? E eu diria para vocês assim, o quanto que é importante ajudar essa passagem do conhecimento, ajudar o aluno na sala de aula, focar para aprender de maneira que ele leve, durante uma aula, ele leve aquilo que está sendo falado para a memória de longa duração dele. E eu diria assim, enquanto na psicanálise, por exemplo, esquecer é não querer lembrar, não poder lembrar ou não querer lembrar, na psicologia cognitiva, esquecer é não ter processado bem a informação. Porque a tendência, quando você leva bem a informação da memória de trabalho para a memória de longa duração, você não esquece. Você fez uma rede boa, você tende a lembrar. Então, a ideia seria essa. Bom, o que influencia, né, o emprego e a escolha das estratégias de aprendizagem? Eu acho que, assim, aqui, como professores, a gente tem que pensar, né, a natureza qualitativa ou quantitativa da informação. Por exemplo, eu preciso apenas dizer quais são os elementos da primeira linha da tabela periódica. Então, eu posso repetir, decorar aqueles elementos. Agora, eu preciso fazer relações de elementos de elementos dentro da tabela. Aí eu já preciso de outras estratégias. Conhecimento prévio da pessoa. Como eu disse para vocês, não adianta pedir estratégias de organização, que são as mais sofisticadas, para alunos que ainda não dominam aquilo. Ninguém vai fazer um mapa conceitual se não tiver muito conhecimento daquilo. Então, também temos que levar em conta isso. Condições de aprendizagem. Por exemplo, a prova é amanhã. Não dá para eu ficar... a prova é amanhã e eu não estudei nada. Então, não dá também para eu ficar... agora eu vou ficar fazendo resumo. Não dá. Resumir não dá. Eu posso tentar ler. Então, o aluno ele tem que ser orientado a isso. O ideal é que ele tivesse gerenciado melhor o tempo dele, para que ele não tivesse ido para aquela situação daquela forma. Mas, já que ele foi, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Principalmente porque também não dá para negar que são inúmeras as demandas que ele tem na universidade. Então, em algumas disciplinas, ele vai só conseguir ler mesmo. Então, pelo menos que ele tenha consciência de que como ele pode ler melhor. Então, sublinhar poderia ser uma estratégia boa numa situação dessa, se ele tem tempo, se ele não tem tempo. Forma de avaliação do conteúdo. Aí eu acho que tem uma implicação educacional muito importante para nós, professores. Por quê? Porque o aluno ele decide o que ele vai fazer de acordo com o que a gente diz para ele, como ele vai ser avaliado. Então, nós temos que deixar isso muito claro. Quais são as minhas expectativas? Vai ser uma avaliação discursiva, vai ser uma avaliação objetiva. Então, quer dizer, o aluno vai se preparar de acordo com isso. Ele vai se analisar o autoconhecimento dele, qual estratégia que ele vai usar em relação a isso. Variáveis motivacionais, como eu disse anteriormente. Você pode conhecer inúmeras estratégias.
ter, inclusive, passado por treino em estratégias, mas você só vai usar estratégias mesmo para fortalecer a tua aprendizagem se você estiver motivado, se você acreditar. Motivação, ela é mediada por crenças, e ela tem a ver com aquilo que você acredita, se você é capaz ou não. Então, nós temos que ajudar os alunos a se sentirem capazes. As nossas tarefas têm que ser possíveis e passíveis de serem realizadas, porque, senão, é extremamente desmotivante. Quando o aluno pode ficar estratégico? Uma questão que vem permeando essa área, é uma questão desenvolvimental. A partir de que idade se fala em possibilidades de comportamento estratégico? E é interessante, na realidade, é bastante interessante, porque antigamente falava assim, até 5 anos não há possibilidade, há uma deficiência. De 6 a 10 anos, você pode intervir com a criança, ensinar, e ela vai usar só se você ativar aquilo, ela não vai usar espontaneamente. A partir dos 11, 12 anos, ela entraria num estágio cognitivo mais avançado, que o Piaget chama de estágio de operações formais, e aí a metacognição seria possível. Então, a partir dessa idade, inicialmente se pensou que só a partir dessa idade ela poderia exibir um comportamento estratégico. Mas aí foram se fazendo novas pesquisas mais qualitativas, e isso foi sendo colocado por terra. Eu vou trazer para vocês 2 exemplos de pesquisas qualitativas, com um menino e uma menina, rapidamente, para ilustrar esse ponto, e fazer uma relação com o ensino superior. E eu diria para vocês o seguinte, há evidências que crianças mais jovens sejam capazes de exibir muita metacognição. Numa escola onde o método era assembleia, uma criança de 7 anos ela podia fazer críticas a situações, não a pessoas, e podia fazer também felicitações a situações e não a pessoas. Então, a criança faz um depoimento, aqui está com a letra da criança, eu digitei com os erros da criança. É a criança de 7 anos, o menino de 7 anos, colocou assim, eu critico 2 meninos e uma menina que não me passam a bola no passe-gol, e todos no futebol que nunca me passam a bola, nem quando no meio de campo me deixam tocar para o outro, nem cobrar quando sai para fora. Ficam reclamando que só atrapalha o jogo. Uma garota que não quer que marque gol, e um menino que fica atrás da linha e diz que não foi gol. E no futebol, o menino não deixa eu jogar só porque não jogo muito bem. E como é que vou melhorar se não jogar? Né? Quer dizer, é uma evidência clara de uma pesquisa qualitativa que mostra que, com 7 anos, é possível ter esse tipo de reflexão. Quem ele felicita? Ele felicita 2 meninos que disseram para não ligar para que os outros dizem sobre o que ele atrapalha o jogo. Quer dizer, não só ele, como os meninos também tiveram, os meninos que falaram isso também tiveram essa capacidade metacognitiva. Uma menina de 7 anos, diante de uma pergunta da escola, aqui a pergunta da escola, ela é uma pergunta de natureza metacognitiva. Então, ela induziu, de certa maneira, ela induz metacognição, mas a menina responde também mostrando que ela tem evidência. O que você pode mudar em você, na escola, para melhorar o aproveitamento de todas as aulas? Eu diria que isso é uma questão que a gente pode fazer sempre para os nossos alunos, até para ativar a aprendizagem deles. A menina responde: conversar menos durante a aula, quer dizer, ter um controle comportamental maior, prestar atenção no lado da folha do monobloco e fazer a lição com calma. Quer dizer, então, ela mostra que ela tem evidências metacognitivas. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu quero dizer, se, por um lado, a pesquisa desenvolvimental mostra que, desde cedo, é possível ter essa consciência metacognitiva, quando a gente chega na universidade, a gente não tem certeza se o nosso aluno vai ter isso ou não. É muito comum nós encontrarmos alunos que não usam bem estratégias, não controlam bem sua motivação, não gerenciam bem seu tempo, não são autorreflexivos o suficiente, não controlam bem suas emoções. Então, quer dizer, mesmo na universidade, lamentavelmente, nós temos problemas dessa natureza. A gente esperaria que, do ponto de vista desenvolvimental, isso não ocorresse, mas, infelizmente, ocorre. Então, eu acho que nós, professores, podemos
ter pequenos procedimentos para fortalecer essa capacidade de aprender dos alunos, né? Que não se restringe só ao fato, mas sim a como você aprende os fatos, quais são os mecanismos psicológicos que estão subjacentes à aprendizagem dos fatos. Então, eu diria assim, evidências provenientes da literatura mostram que existem fortes relações entre os alunos que usam estratégias de aprendizagem cognitivas e metacognitivas, e quando você pensa na metacognição, você pensa no planejamento, no monitoramento e na regulação de tudo, não só do seu cognitivo, mas do seu afetivo, motivacional, do seu tempo, do seu ambiente, e sucesso acadêmico. Então, existe sucesso escolar e acadêmico. As pesquisas são, assim, muito congruentes em relação a isso. Eu diria que, em termos de implicações educacionais, há uma importância de se construir uma cultura que valorize o aprender a aprender. E, por aprender a aprender, eu diria, não devemos ensinar só os fatos, devemos ensinar como fortalecer o processamento dos fatos. Devemos ensinar como os alunos podem ter falas internas favoráveis à aprendizagem de sucesso. E eu diria assim, devemos ajudar os alunos a se tornarem mais autorreflexivos. Eu diria assim, temos que nos ater também ao ensino psicológico, ao ensino dos processos psicológicos que nos fazem aprender esses fatos. E eu diria para vocês, como é que isso pode ser feito? Podemos fazer por workshops, fora das disciplinas, e podemos fazer algumas coisas dentro das disciplinas. Tudo tem vantagens e desvantagens. Eu diria que assim, o workshop é muito bom, mas o que acontece? Você faz assim, vários workshops em relação a planejamento, monitoramento, gerenciamento de tempo, estratégias de compreensão da leitura, sublinhar, resumir, parafrasear, como fazer boas analogias, como usar tudo aquilo na aprendizagem, como aplicar. Mas o que acontece? Você nem sempre... Você sai do workshop e nem sempre você leva para o seu contexto de sala de aula. Quando você faz dentro da sala de aula, você tem uma desvantagem, porque você, às vezes, rouba, entre aspas, um certo tempo da aula para devotar no fortalecimento dos processos psicológicos. É uma faca de dois gumes, porque, às vezes, você rouba o tempo, mas o aluno passa a prestar muito mais atenção nele, ele se interessa muito mais pelo conteúdo, porque você chamou a atenção daquilo, você também pode falar das suas estratégias para eles. Eu vou também dar alguns exemplos de como eu tenho feito. Assim. Eu tenho trabalhado conteúdo programático, na realidade, eu tenho trabalhado com a metacognição e a autorregulação, desde o ensino fundamental ao ensino superior, tenho trabalhado muito menos com o ensino médio, é um desafio, estou com algumas alunas agora que vão começar a pesquisa nessa faixa etária, nesse período de desenvolvimento, e eu diria para vocês assim, um insight que eu tive das minhas pesquisas é que quando os meus alunos iam fazer intervenção no ensino fundamental, em salas de aula, os alunos melhoravam muito, melhoravam a escrita ficava mais autorregulada, a compreensão da leitura ficava também mais autorregulada, mas eles saíam, os pesquisadores, os alunos pesquisadores saíam da escola, e o que acontecia? Aquilo parava, ficava por ali. E, com isso, eu comecei a perceber que eu tinha que atuar mais em cursos de licenciatura e fortalecer a formação dos professores no sentido desses processos autorregulatórios. Então, comecei a trabalhar maciçamente com autorregulação na formação de professores. Por quê? Porque só os professores podem fazer das suas salas de aula ambientes naturais para o aprender a aprender. Então, estou trabalhando mais agora com o ensino superior. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o conteúdo programático, qualquer que seja a disciplina, eu acho que isso aí pode ser feito qualquer que seja, e trabalhar com autorreflexão e fomentar os processos autorreflexivos. Fazer alguma questão para os alunos pensarem sobre ele, devotar alguns minutos para você discutir um pouco como você aprende, quais são as estratégias que você lida para você estudar aquele conteúdo para dar aula, que dicas você daria para o seu aluno para aprender aquele conteúdo. Isso pode ser feito em qualquer segmento da escolarização.
Uma possibilidade, inserir no conteúdo perguntas e atividades autorreflexivas, aplicar e discutir instrumentos autorreflexivos. Eu diria que, às vezes, você perde meia hora, 20 minutos, até do seu conteúdo programático, mas tem um efeito tão bom, os resultados têm mostrado isso. No meu caso, é muito fácil fazer isso, porque eu sou da área da psicologia, trabalho com psicologia da educação, então, assim, as minhas disciplinas são perfeitas para isso. Então, mas eu acredito que em qualquer área dá para fazer pequenas coisas para promover mais essa capacidade autorreflexiva dos alunos. Então, um exemplo de pergunta. Começar uma disciplina perguntando quem é você como estudante, quais são seus pontos fortes e fracos, o que você pode melhorar, o que você acha que você precisa fazer para melhorar a sua aprendizagem. São questões para os alunos pensarem. Muitas vezes, a gente não precisa nem gastar tempo da aula em si. Você pode dar uma tarefa, um diário virtual, um para-casa para eles, e, na aula, chegar e trabalhar 15 minutinhos de um pouco de discussão, de aquecimento em relação àquele tema. É quando você tem a tarefa de estudar algum conteúdo, o que você faz para maximizar a sua aprendizagem? Eu diria assim, falta muito na formação do professor, é um tempo para ele refletir sobre ele, sobre como ele aprende. Então, a gente estaria dando oportunidade para os nossos alunos fazerem um pouco dessa autorreflexão. Ao pedir uma tarefa de leitura de texto, peça também para os alunos identificarem e relatarem quais as estratégias que usam para ler e compreender bem o conteúdo. Aí você pode avaliar se eles estão monitorando, se eles estão regulando, o que eles fazem quando eles não entendem um ponto. Podem passar algumas dicas. Existem estratégias de aprendizagem que apoiam os 3 momentos da leitura. A leitura é um processo central na aprendizagem de todas as disciplinas. Tem coisas que você pode fazer antes, durante e depois, que muito te ajudam a processar melhor a informação. Peça para eles avaliarem se as estratégias que eles estão usando estão funcionando bem, examinarem o que eles podem fazer para elas serem fortalecidas. Para lidar com a motivação, por exemplo, pedir para eles pensarem sobre a motivação, que é a coisa mais assim, central, né? O estudante é motivado, desmotivado. Então, quanto é importante assim, aprender a regular a motivação também. Pedir para ele, que estratégia você usa para se motivar, para se manter motivado, o que você faz quando você está desmotivado. Devotar um tempinho para trabalhar um pouco as variáveis psicológicas que são chaves para o sucesso escolar e acadêmico. E, assim, como eu trabalho muito na licenciatura e na pedagogia, eu peço para eles pensarem, eu peço muito para eles pensarem assim, nessa dupla vertente, o que você faria, como é você e o que você faria para aplicar isso, como você usaria esse conhecimento, esse conteúdo, para melhorar isso nos seus alunos. Por exemplo, gerenciamento de tempo. Ajudar eles a gerenciar tempo, porque é uma coisa difícil mesmo. E para nós também, fazer uma lista de prioridades, pedir para distribuir as 5 principais atividades, tentar botar essas atividades num quadro, verificar se esse quadro gerou um certo sucesso ou não, se foi uma boa estratégia ou não. Analisar se deu certo, se o que ele planejou, se a meta que ele estabeleceu para aquele momento, ele conseguiu cumprir, por exemplo, ajudar o aluno a estabelecer uma meta para a disciplina, é importantíssimo, e monitorar a meta ao longo do semestre. Que estratégias ele usou para apoiar as metas de aprendizagem. Isso aí pode ser até para casa. Surgiram alguns obstáculos, você nem perde tempo da aula para eles fazerem na aula. Eles levam para casa e você devota apenas um tempo para discutir aquilo. E, hoje em dia, a gente tem tanta facilidade, as discussões podem ser até online. Né? Então, eu diria que o quanto que isso tem se revelado importante na questão do fortalecimento dos processos autorregulatórios. Eu sempre trabalho com autoavaliação, os meus alunos sempre fazem uma avaliação da disciplina e eles têm relatado muito quanto que a disciplina tem ajudado a eles serem melhores estudantes. Por exemplo, uma coisa que acontece muito na faculdade é a procrastinação. Nós, professores, chegamos em sala de aula e falamos assim, olha, hoje é o nosso primeiro dia de aula, eu estou passando um trabalho que tem que ser entregue daqui a 2 meses. Eu não vou aceitar a entrega desse trabalho atrasada, porque eu estou passando com essa antecedência máxima. Mas sempre acontece de um grupo de alunos entregarem atrasado. Por quê?
porque eles procrastinaram, deixaram para imprimir na última hora. Então, eu diria assim, isso é sabido, a gente pode prevenir, a gente pode falar sobre isso, pode trabalhar. Por que você vai deixar uma coisa que é para você entregar amanhã, por que você vai imprimir amanhã? Você tem que imprimir 2, 3 dias antes para você ficar relaxado. Já está pronto, você esquece aquilo. Então, quer dizer, são dicas, e para nós mesmos. Agora, se eu procrastino, se eu sempre deixo para a última hora, e se eu não penso sobre mim em relação a isso, claro que eu vou vai ser um ponto cego meu. E eu vou ser tolerante, eu vou ser conivente, eu não vou estar ajudando o aluno a gerenciar tão bem o seu tempo. Então, eu diria assim, o quanto que é importante, eu diria assim, uma das coisas importantes desse modelo é o caráter preventivo que esse modelo pode ter. Né? Ao invés de se pensar numa perspectiva de dificuldade de aprendizagem, de déficit, a gente pensa assim, o que eu posso fazer para ajudar o meu aluno a fortalecer a sua aprendizagem. Inclusive, esse modelo, a psicologia cognitiva, com base na teoria do processamento da informação, a perspectiva da aprendizagem autorregulada, ela traz uma nova visão de instrução. A instrução, ela transcende ao conteúdo, ao fato que você quer ensinar. Ela deve conter nela elementos que apoiem o processamento da informação. Então, por exemplo, você entra numa turma e você vê que ninguém planeja, ninguém estabelece meta, todo mundo procrastina, as pessoas estão desmotivadas, você pode colocar na sua instrução orientações pontuais para... antes de você fazer isso, faça tal coisa. Antes de você, procure verificar como está o seu estado interno, o seu cansaço. Quer dizer, tudo isso pode ser colocado na instrução. E eu diria assim, eu diria que é uma fala externa que o professor faz e que ele vai retirando essa fala à medida que o aluno vai autorregulando e internalizando essa fala como dele. Então, como é interessante nós vermos que isso vai acontecendo. A gente começa do externo e gradativamente, a gente vai retirando o suporte. Então, eu diria assim, a gente tem um desafio, que é tentar passar o conteúdo de maneira que uma classe inteira aprenda da melhor maneira possível, sendo que é como se trabalhar no coletivo como se a gente estivesse trabalhando 1 a 1. Então, eu diria assim, esse modelo ajuda muito, porque ele autorresponsabiliza o aluno pela sua própria capacidade de aprender e ajuda o aluno a fortalecer seus processos regulatórios. Então, eu diria que é extremamente importante a gente trabalhar nessa perspectiva, como maximizar a nossa instrução no coletivo, que ela tenha um impacto como se fosse uma aula particular. E eu diria, para encerrar, eu diria para vocês o seguinte, o quanto é importante trabalhar isso na formação dos professores. E, primeiro, que o professor é um eterno estudante, e, segundo, que só o professor pode fazer das salas de aula um espaço para fortalecimento dos processos autorregulatórios. Hoje em dia, a psicologia cognitiva ela se entrelaça com uma nova corrente da psicologia, que é chamada de psicologia positiva. A psicologia positiva ela tem um grande mérito, porque ela desvaloriza o caráter psicopatológico e dá uma grande ênfase às qualidades, aos pontos fortes do ser humano. Então, quer dizer, eu acredito que trabalhar no sentido de ensinar estratégias de aprendizagem, ajudar os alunos a planejarem, a monitorarem, a regularem, a controlarem melhor seus processos afetivos, cognitivos, motivacionais e comportamentais, muito pode fazer para a gente ter um olhar mais positivo sobre a aprendizagem, a gente não ter tanto foco no fracasso, no déficit, na deficiência. A gente inverte a coisa. Então, eu queria agradecer a vocês, deixar o meu e-mail de contato para vocês, dizer que eu dei também uma entrevista sobre aprendizagem autorregulada. Quem tiver interesse, tem um link aí, eu posso passar depois por e-mail também para vocês. E gostaria de deixar aberto para vocês, assim, para vocês
fazendo alguma pergunta, não queria me alongar demais, porque eu acho que é interessante eu ter essa interlocução com vocês, ter uma troca, é um momento de muita aprendizagem para mim também. Então, queria agradecer imensamente a atenção de vocês, o carinho, a acolhida, e abrir para perguntas. Obrigada. Muito obrigado, professor Eveli, pela brilhante palestra. Obrigada. E agradeço também desde já a oportunidade de colocar algumas perguntas. Acho que poderíamos ir levantando as mãos e eu levo o microfone até aí. Obrigado. Bom dia, professora. Parabéns pela excelente explanação. Eu sou o professor Helder, de Relações Públicas e também de Publicidade e Propaganda. Professora, essa pergunta é inevitável diante da sua exposição. Como é que a senhora vê a questão digital, né? O uso exacerbado de algumas ferramentas digitais, ou talvez até o incômodo do celular em sala de aula, como uma possibilidade de desconcentração, visto que essas ferramentas também servem, como a senhora própria colocou, como uma maneira de guardar as informações, não é? Obrigado. Olha, eu diria que, assim, eu pessoalmente acho que é extremamente complicado mesmo ter o celular em sala de aula. Então, eu sempre chego na sala de aula e falo para os meus alunos: meu celular está sendo desligado agora, em respeito a vocês, por favor, façam o mesmo comigo. E eu justifico, porque eu falo, olha, se eu estou dando uma explanação, não é por mal, o toque do celular me desconcentra. Então eu sempre peço para não haver o celular em sala de aula. E agora, eu acho que o que a gente pode fazer, se tiver que usar, é usar a favor da aprendizagem, é pensar em coisas que nós poderíamos estar fazendo usando as mídias digitais. Porque tem várias coisas que a gente pode usar. Então, eu acho que assim, aí seria uma coisa combinada, uma coisa legitimada. Mas, em geral, eu procuro ter regra com os alunos, de pedir realmente para que eles desliguem o celular. Eu faço combinado, porque eu acho que é uma coisa que é extremamente complicado. Agora, eu vejo assim, eu tenho acompanhado propostas de escola, por exemplo, que têm usado tablet, Facebook, eles fazem trabalho de grupo em Facebook, eles usam o WhatsApp para diálogos mesmo, até a gente legitimar nesse sentido, montar um grupo com eles, participar, mas assim, mostrar também que em determinados momentos é extremamente complicado tocar um celular numa sala de aula. Por exemplo, até pedir para eles uma consciência empática. Imagine se fosse você apresentando uma aula aqui e toca o meu celular. Eu sempre converso muito, e, felizmente, eu tenho tido bastante sucesso. Assim, porque eu entro com esse procedimento. Eu vou e falo, eu pego o meu celular, desligo na hora, assim, me disciplino para eu não me esquecer disso, porque eu acho que é importante. E, agora, que é uma situação bastante complicada, porque é um tremendo distrator. Então, assim, a gente tem que pensar, é um distrator, mas como que eu posso usar o Facebook, o WhatsApp, o tablet, a favor disso? Então, tem algumas escolas que estão tendo bastante sucesso, né, que eu tenho acompanhado no ensino fundamental. Por exemplo, os alunos usam tablet para aprender, mas o tablet ele é bloqueado. Então, assim, não dá para entrar na internet, muitas coisas não dá para fazer. Então, isso seria um caminho, né? Durante a aula não pode, né? Então, você tem um gerenciamento maior, né, um controle maior do instrumento. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é um incômodo completo, né? Eu diria assim, hoje a gente tem um desafio, assim, nossa aula tem que ser mega interessante, porque a gente compete com tanta coisa, né? Como motivar o nosso aluno, né? Porque ele tem sempre tantas coisas que é extremamente complicado competir com tudo isso, né? É um desafio para nós mesmo, né? Mas eu tenho trabalhado no sistema de contrato mesmo, porque eu acho que é horrível ficar tocando celular na aula. Temos mais questões? Bom dia, Eveli. Parabéns pela exposição, pelo conteúdo também da palestra, foi muito legal.
O ano passado nós tivemos também uma palestra sobre a autorregulação por uma outra colega sua da Unicamp, e foi muito interessante, hoje também a sua. E eu vou colocar uma questão, até aproveitando que, numa das suas falas, você disse que vem trabalhando ou trabalhou com o ensino médio, fundamental. Médio não, fundamental. Fundamental, não é? E aí é que está o ponto onde eu queria colocar. Perfeitamente entendi a tese da autorregulação, o papel do professor, a nossa difícil tarefa de competir com N atrativos tecnológicos, enfim. Né? A questão é a seguinte, não é só o caso do Brasil, mas vou focar mais no nosso caso. O nosso aluno do ensino fundamental e médio, queira ou não queira, ele vem com uma cultura de prova. Eu tenho um filho que está agora no ensino médio, está entrando agora no ensino médio. Eu costumo dizer para os meus colegas que eu, no bom sentido, brigo, discuto, enfim, debato, para romper essa cultura de prova, porque que eles trazem. É uma coisa impressionante. Essa cultura de prova, a gente até teve uma outra discussão ano passado da neurologia em educação, que mostra que o aluno ele desenvolve estratégias de curtíssimo prazo para memorizar aquele conteúdo previsto para aquela prova e quer resolver o seu problema, que é a nota. Não é? E de tal forma que tudo gira em torno da nota, esse é o ponto. Você pode, a gente tenta, insiste em diferentes atividades de avaliação, né, como estratégias de avaliação continuadas, inclusive a prova, não é? Mas você percebe que essa cultura do fazedor de provas não é o aluno que quer estudar efetivamente. É verdade. Porque ele foca tudo naquela prova, naquela tal. Portanto, são estratégias de curto prazo. E isso é uma cultura que a gente recebe dos nossos alunos, não é só aqui, em geral. Não é? Então, eu perguntaria à senhora, até aproveitando a sua experiência com o ensino que você teve, como é que a gente pode desenvolver as estratégias convivendo com essa cultura, ou como romper essa cultura sem ser também, sei lá, indelicado, pedante, ou qualquer coisa do gênero, porque não sei como isso pode ser interpretado pelo aluno. Não é? O fundo é isso, a gente quer que ele estude, quer que ele apreenda, compreenda, assimile, e a autorregulação leva nessa direção também, mas ele vem com essa cultura do fazedor de prova que é complicado. Então, como superar isso, como conviver com isso, ou até realmente eliminá-la, vamos dizer assim, no âmbito universitário? Eu acho assim, extremamente difícil eliminar, porque, por mais que a gente faça isso numa disciplina, seria uma ação isolada. Por exemplo, eu tenho uma disciplina que a nota é um diário. Eles fazem um diário, não é uma prova, mas assim eu vou acompanhando aula por aula para saber se foram eles mesmos que estão fazendo, porque eu acho que assim uma prova presencial nos dias de hoje ela é uma garantia, porque você tem certeza que foi o aluno que fez aquela prova. Porque hoje a gente também vive um outro terror, né, que você dá um trabalho, você não sabe quem está fazendo o trabalho. Então, tem esse lado. Agora, eu acho que uma coisa que é muito séria é que a cultura universitária, a cultura do mundo, é realmente você ter seu CR, sua nota. Então, assim, é difícil realmente a gente romper com isso. Agora, o que eu acho que é importante é dar aulas que os alunos se motivem, que eles curtam o tema, tentar fazer da sua aula a coisa mais motivante possível, mostrar para o aluno qual é o valor daquele conteúdo para a formação dele. Porque a gente sempre esquece, por exemplo, eu vou dar uma aula, eu penso assim, autorregulação é importante. Eu sei que é, mas será que meu aluno sabe? Então, assim, para ele querer aprender aquilo para além da aula, para além da nota, eu acho que eu tenho que dizer para ele que aquilo é muito importante. Então, assim, devotar alguns minutos dizendo assim, olha, eu vou trabalhar o tema tal. Esse tema, alguém sabe por que esse tema é importante? Vocês acham que é?
muitas vezes, se você faz uma pergunta de levantamento de valor de tema, ele por si só, você vê que todo mundo acha que aquilo é importante. Aí você se tem certeza que aquilo ali tem um valor e que dificilmente eles vão se preocupar só com a nota. Vão se preocupar também com a nota. Agora, se não tem um valor, você tem que criar, porque senão vai ser a preocupação só com a nota. Você tem que mostrar para eles, olha, isso é muito importante. Para além da nota, vocês têm que saber isso e dar dicas de como eles podem expandir o conteúdo. Agora, eu sempre procuro ter na minha disciplina uma atividade que não vale, atividades que não valham nota. Assim, até valem, mas eu vou dizer como é que eu faço. Eu dou uma atividade, por exemplo, que, dependendo da disciplina, ela vale diferente. Eu falo para eles assim, olha, vocês têm que fazer uma autoavaliação sobre como vocês foram no curso. Aí dou critérios e falo assim, a autoavaliação vale até 0,5, de 0,0 a 0,5. Mas eu vou dar 0,5 para todo mundo. Por quê? Porque eu quero aumentar o CR de todo mundo. Mas porque não me interessa que um aluno queira só aumentar o CR. Me interessa saber como vocês se autoavaliaram de verdade. Então, se deem 0,5, porque eu vou dar para vocês isso, mas façam uma análise realista de como vocês foram. Porque, para mim, o que interessa... Eu tento dar dicas assim, para mim não é a nota que interessa. Mas, por outro lado, na hora que eles vão aplicar para uma iniciação científica, tudo que você faz pede-se a nota. Então, quer dizer, não dá para negar que haja uma preocupação com a nota. Agora, eu acho que a gente tem que trabalhar mostrando para eles que é muito legal eles se importarem com a nota, sim, mas tem que ser para além da nota. E, assim, eu trabalho no sentido, como eu trabalho na área de psicologia e formação de professores, eu trabalho no sentido do que é uma avaliação, o quanto você pode estar errado, quanto a avaliação foi mal feita, o quanto ela pode não estar medindo o quanto você aprendeu. Então, eu procuro ter esse tipo de discussão, mas eu não consigo imaginar um curso que não tenha nota, ou que eles não se preocupem com nota, porque essa preocupação é necessária no atual contexto social. É uma pena, mas é. Agora, eu sempre tento mostrar que eles têm que ter uma motivação para aprender para além daquela nota. Que aquela prova é um retrato, é um recorte. E procuro também dar sempre avaliações que tenham muita validade de conteúdo. Tipo assim, está contemplado tudo que eu dei ali, para eles sentirem que eles... valeu a pena ter estudado, ter aprendido aquilo, não fiz nenhuma coisa capciosa. Eu sempre abro o jogo assim, olha, a minha avaliação é para ver o que vocês aprenderam. Eu estou do mesmo lado que vocês. Não tem um lado, eu sou professor e vocês são alunos. Nós estamos aqui juntos para todo mundo aprender e sair melhor. Então, assim, eu quero só ver o que vocês sabem. Eu tento desconstruir um pouco a ansiedade em torno da coisa. Mas, em geral, eu avalio de várias maneiras e a nota é uma delas. Até para não ser aquela coisa assim, aquele único momento que o aluno tem de mostrar o que ele sabe é aquela prova. Eu acho isso péssimo. Então, eu tenho vários sistemas, né? Sempre coloco multimaneiras para poder captar várias coisas dos alunos, né? Então, acho que você fazer uma avaliação global do aluno também é importante. Agora, acho muito difícil perder esse caráter extrínseco da nossa sociedade. Não sei como. Assim, a gente não chegou nesse momento ainda de conseguir reverter isso, né? Porque tem uma pressão mesmo, pressão de CR. Né? Agora, eu sempre falo para eles, olha, quem vai ter sucesso na vida não é quem tirou a melhor nota. Porque não é, a relação, eu mostro isso para eles, é quem aprendeu mais. Quem aproveitou esse momento para aprender o máximo possível para solucionar problemas. Mas eu acho que um ponto-chave é você mostrar para ele que aquele conteúdo que você está dando tem um valor enorme para a formação dele. Acho que isso pode ajudar a você ampliar a motivação intrínseca, eles não ficarem intrínseca e não ficarem só extrínsecos. Eu acho que seria uma coisa que eu tenho tentado fazer, né? E tenho encontrado um certo sucesso. Temos tempo para mais questões. Enquanto pensam nas questões, eu peço licença para colocar a minha. Pensando nos alunos trabalhadores que chegam depois de um dia exaustivo e vêm, às vezes, de longe para a universidade, para suas aulas. Que estratégias a senhora recomendaria para, por um lado, contornar o cansaço, por outro lado,
para permitir ao aluno estudar em intervalos curtos, no horário de trabalho, entre as aulas, um pouco antes de começar as atividades. Intervalos curtos e cansaço. Eu acho que, assim, o que eu tenho notado assim, na minha experiência com os alunos trabalhadores é que, muitas vezes, eles são muito mais maduros, eles têm melhores estratégias e eles aproveitam, às vezes, até melhor o tempo do que os alunos que não trabalham. Então, eu tenho tido experiências muito boas em relação a isso. Mas eu acho que a gente não pode desprezar o cansaço mesmo. Eu acho que, às vezes, assim, até ser mais tolerante, orientar no sentido assim, eu diria assim, que uma coisa que a literatura mostra em termos da autoeficácia, por exemplo, você se sente capaz, você se sente confiante, uma das fontes de autoeficácia é o teu estado fisiológico. Por exemplo, não estar cansado, não estar com fome. Então, assim, dá dicas concretas mesmo, de por exemplo, alimentos que eles possam comer, que possa dar mais energia no horário de aula, dá um tempo maior, se precisar perder 10 minutos para eles se alimentarem. Eu sou bastante tolerante com isso. E, da hora que eu começo, eu jogo para valer. E isso que o senhor falou é uma estratégia. Dar tarefas pequenas que eles possam fazer seria uma estratégia. Que eles pudessem tentar dosificar o conteúdo, traduzir de maneira que eles possam estudar em curtos intervalos de tempo. Agora, eles usam muito bem o final de semana. É interessante como, né, existe uma motivação muito grande, uma maturidade maior, muitas vezes, no aluno trabalhador, porque ele quer mais aquilo, né? Ele está fazendo por mais... Não sei, eu tenho tido muito sucesso em relação a eles. Mas eu acho que a gente não pode negar que tudo isso influencia, o cansaço influencia. Então, temos que acolher isso. Acolher e ser tolerante. Muito obrigado. Mais questões? Professora, muito obrigada das suas dicas e ajudas, acho que foi bastante interessante. Uma questão que eu sinto muita dificuldade me parece, não sei, quero trocar essa ideia, que os nossos alunos eles têm uma estrutura de pensamento muito diferente da nossa. Não sei se porque foram assim muito estimulados, essa coisa do excesso de informação, internet, rede o tempo todo. Então, parece que eles têm uma forma de pensar que é em flash, sabe assim? E, às vezes, a gente prepara uma aula, leva uma semana para preparar uma aula com um conteúdo muito importante, e não tem assim uma valorização. É muito difícil passar essa valorização do conteúdo, me parece. Porque, assim, é isso, e daí? O que mais? O que mais? O que mais? Parece que se vive numa superficialidade, uma dificuldade muito grande de parar numa coisa. Sabe assim? Contemplar, se aprofundar, mergulhar num assunto. Queria ouvir um pouco a senhora sobre isso, se tem essa percepção, o que acha disso? Realmente a gente lida muito com isso que você está falando mesmo, né, dessa dificuldade de aprofundamento, mas eu acho que isso cai também na questão do valor, porque eu acho assim, eu acho que muitas vezes a gente prepara uma aula, eu penso assim, que às vezes a gente prepara uma aula que é como se estivesse preparando para nós, dentro da nossa ótica, da nossa lógica. E eu tenho tido uma experiência em sala de aula que o que eles mais valorizam são coisas que mobilizam eles. Então, por exemplo, ter sempre possibilidade para eles refletirem um pouco sobre eles, sabe? Refletirem um pouco sobre eles em relação ao tema, não ser tão expositiva, não ser tão conteudista, não ficar tanto no PowerPoint, assim, de repente, assim, variar os recursos. Eu sinto que eles precisam muito de coisas muito variadas. É como se fosse assim, preparar uma aula nos dias de hoje, você precisa ter muito conteúdo, mas você precisa também ter muitas estratégias de embelezamento dessa aula. Então, assim, joga uma pergunta, mostra um vídeo.
Não sei, eu acho que assim, isso daí atrai mais a atenção deles. Mas eu acho que assim, a dificuldade de aprofundar, ela é grande, sim, né? E eu acho que só tem um caminho para isso. É trabalhar com, assim, na literatura da motivação, o princípio fundamental, básico de como motivar é o valor da tarefa. Quer dizer, nós temos que passar para o aluno por que aquele conteúdo é importante. Antes de qualquer coisa, você tem que ter 10, 15 minutos de sensibilização com eles. Olha, vamos falar sobre isso, qual é a importância disso. E eu acho que assim, o que mais funciona é uma exposição dialogada. Então, eu acho que o que mais motiva, e eles podendo falar também deles, das experiências, sabe, passar coisas ativas para eles fazerem. Assim, eu tenho mudado muito meus métodos, eles fazem coisas em diários, eles respondem perguntas autorreflexivas, nós discutimos sobre essas perguntas. Às vezes eu falo, olha, quando eu preparei essa aula também foi difícil para mim fazer tal coisa. O que vocês acharam? Isso ficou claro? Deu para vocês pegarem esse gancho? Então, assim, isso tem funcionado mais. E agora, o aprofundamento, eu acho que só se eles conscientizarem o valor da tarefa. Aí eu penso assim, toda vez que eu vou dar alguma coisa, eu me pergunto, vem cá, por que eu estou botando isso no conteúdo deles? Por que eu acho que isso é importante? Eu tenho que estar convencida primeiro, aí eu convenço a eles. Mas assim, eu tenho tido muita sorte, porque eu chego assim, eu falo, vocês acham que estudar motivação é importante? Todo mundo acha. Aí eles vão falando, quer dizer, eu não tenho que criar tanto, eu construo com eles. Mas se não há esse valor, aí tem que criar para que possa haver aprofundamento. Tipo assim, eles têm que fazer um link com a prática. Como é que eles vão usar aquilo? Porque os alunos, eles são muito assim, focados para que serve? Né? Numa coisa funcionalista. Para que serve? Ah, isso aí você pode usar assim, assim, assim. Qual é a aplicação? Então, pensar em conteúdos e suas aplicações, eu acho que é importante. Eveli, bom dia. Bom dia. Exatamente, acho que esse é o ponto do aprender a aprender, muito pautado pela questão da autorreflexão, não só da autorregulação. Porque a autorreflexão vai nos levar à autonomia e emancipação. Exatamente. Pensando nessa construção e nesse contexto que a gente tem muito mais de visibilidade e exteriorização, como é que você sugere para os seus alunos, ou como é que você trabalha, né, na sala de aula, esse processo de autoconhecimento, de reflexão, ou até colocando essa cultura do silêncio, da introspecção? Então, geralmente, eu sempre dou uma atividade para eles autorreflexiva. Para cada conteúdo, como eu disse, na minha área é muito fácil fazer isso, né? Porque assim, o difícil é pensar. Atualmente, você tem a perspectiva da autorregulação, ela está em todas as áreas. Então, tem livros, capítulos de livros sobre como trabalhar em ciências, em português, em várias disciplinas. E eu diria assim, no meu caso é fácil, porque assim, é uma variável psicológica que eu trabalho com conteúdo psicológico com a variável psicológica. Então, eu faço sempre, tem uma dinâmica com eles vão do vivencial para o teórico, e, no final, eles trabalham com aplicação. Eu trabalho com 3 momentos. Um é de autoconhecimento. Se eu vou trabalhar estratégias de aprendizagem, ou eles respondem uma escala, ou eles respondem uma pergunta aberta, aí eu discuto. Se eles respondem uma escala, eles fazem um instrumento antes da escala de sensibilização, depois da escala, para eles pensarem se eles foram estratégicos ou não, para eles analisarem as respostas dele na escala. Eu meio que tabulo a escala com eles. Isso seria um exemplo. Aí, depois, eu trabalho o tema estratégia de aprendizagem e o papel delas no processamento. Aí, depois, eu peço para eles fazerem alguma coisa relacionado às estratégias dele, ele com ele mesmo, e ele em relação a ele como futuro professor. O que ele faria com aquilo? Então, quer dizer, eu vou fomentando a autorreflexão o tempo inteiro. E aí sempre tem alguma coisa assim, para eles irem fazerem um diário, como eles estão aprendendo. Diário tem funcionado muito. E, recentemente, uma aluna minha de doutorado, a gente montou um curso de motivação para aprender
para professores em exercício do ensino fundamental e todo com os moldes da autorregulação. Então, eles aprendem conteúdo, as diversas teorias da motivação, mas aplicam neles mesmos. Então, quer dizer, e foi uma coisa bem interessante também. Aí eu sempre peço assim, eu procuro pedir, planeja, faz um planejamento disso, elabora uma meta, analisa essa meta, vê como você gerenciou seu tempo. Todos os meus cursos são embutidos com isso. Eu sempre coloco questões, como é que você está lendo, o que você usou para ler, você entendeu o que você leu. Então, o tempo inteiro eu estou pedindo para eles coisas assim. Então, é a maneira que eu encontrei de fomentar a autorreflexão. E eu acredito que em qualquer disciplina você consiga fazer isso. Um pouquinho, porque assim, aprender é humano, você é professor, você aprende, você ensina, falar um pouco da sua experiência com eles, de aprendiz, até das suas dificuldades, dos seus pontos fracos, eles vão ficar mais sensíveis, eles se atraem por isso. Eu sinto assim que eles precisam de te ver como pessoa, de ser olhado como pessoa também, não só... A gente tem muita preocupação de garantir aquele conteúdo, né? Mas, sabe, a gente pode devotar um pouquinho de tempo para essas coisas também, porque pode ser que, com esse tempo devotado, o conteúdo flua muito mais. Eles se interessem muito mais pelo conteúdo, atraia eles de outra forma, né? Então, o que eu tenho feito é isso. Eu tenho tipo uma dinâmica, né? Raramente eu mudo assim, esse espaço. Eu gosto muito do vivencial. Eles se atraem muito pelo vivencial. E depois eles relatam, olha, eu estava assim, eu melhorei, eu fiquei mais atento, que eu procrastinava, eu não percebia que eu adiava tanto, porque eu entro na sala de aula e falo, olha, eu estou mandando esse trabalho, eu não vou aceitar esse trabalho atrasado, porque eu estou pedindo hoje. Aí, durante o ano, eu trabalho com eles isso. E claro que eu tenho sempre um trabalho atrasado, né? Mas aí é não é, sabe, aconteceu alguma coisa, a impressora da faculdade não estava funcionando mais, por que você imprimiu hoje? Por que você não imprimiu anteontem? Então, quer dizer, sempre faço esse tipo de provocação com eles, né? E comigo também, eu penso, não, qual é a minha prioridade hoje? Por que se eu tenho que dar uma palestra hoje, então eu não vou dar um parecer, eu vou estudar a palestra, daí depois que eu estudar a palestra, aí sim eu dou um parecer. Então, eu monto listas, eu faço 1000 coisas e divido com eles também isso, o que dá certo para mim, o que não dá, e peço para eles pensarem neles, assim, o que pode dar certo para cada um, não tendo regra, porque não existe receita mesmo, né? Então, quanto mais se disponibiliza, mais você deixa ele se encontrar naquilo, né? Professora Evelyn, meu nome é Adolfo Calderon, professor aqui da Faculdade de Educação. Queria parabenizá-la pela palestra que realizou de forma brilhante. Tem uma questão que você colocou que me trouxe algumas reflexões. E é uma questão que é decorrente no seu trabalho acadêmico-pedagógico, né? Vocês não devem estudar para nota, vocês devem se preocupar com aprender. Quando eu ouço isso, eu vejo uma contradição muito grande, porque assim, nossa prática pedagógica, nossas estratégias de aprendizagem e de avaliação se veem moldadas e pressionadas pelas inúmeras demandas que chegam. Por exemplo, eu particularmente, meus alunos, eles estão loucos por entrar no serviço público, serem funcionários públicos. E, para isso, eles fazem prova, múltipla escolha. Minha preocupação, por exemplo, com a Faculdade de Ciências Sociais, é que meus alunos não conseguiram responder no ENAD, né, um conceito de acumulação flexível. Não conseguiram fazer isso. E nas aulas eles demonstraram, ou pelo menos eu me matei trabalhando para que eles consigam. O que acontece? E, por outro lado, nós trabalhamos com nota. Eles têm um histórico escolar. O único documento que eles vão levar para fora, e o instrumento para se defenderem, é o histórico escolar com as notas. E se eu estou dizendo que o aluno teve 10, é porque ele teve um desempenho muito satisfatório. A partir disso, eu falo para ele, não estuda para aprender, mas não para nota. Então, é um problema, ou seja, minhas provas, minhas avaliações não estão muito bem feitas ou não conseguem captar realmente o aprendizado.
né? Então, assim, eu estou exigindo do aluno que, a meu modo de ver, eu acho que quando nós falamos para ela não estuda para a prova, nós estamos pensando naquele outro modelo anterior, meramente de memorização, repetição, né? E talvez eu faça minhas provas pensando nisso. Por que não fazer provas de formas diferentes, né, que captem outras habilidades do aluno que não simplesmente decorar textos? Não sei, eu acho que é uma tensão, é um campo muito tenso e gostaria de ouvi-la um pouquinho a respeito disso. Eu diria para você o seguinte, eu acho que a gente tem que passar para o aluno a mensagem de que ele não deve estudar só pela nota, porque também descaracterizar a nota é muito contraditório, né, porque não tem como, numa sociedade como a nossa, né, eles têm que levar o histórico, têm que levar o CR, não pode ter reprovação. Então, quer dizer, agora, eu acho que isso que você falou da prova é um desafio que eu tenho me colocado. Eu procuro também dar avaliações que não meçam a mera utilização de um conceito, quer dizer, não meçam uma mera definição de um conceito, mas eu tento dar situações para que eles tenham que resolver aplicando os conceitos. Então, assim, eu aviso para eles, olha, eles perguntam assim, eu tenho que saber o que é motivação? Tem que. Por quê? Porque você vai precisar aplicar. Porque também não saber o conceito, você só aplica aquilo que você tem. Né? Então, eu digo para eles, tem que saber o conceito, sim, mas vocês vão usar para solucionar um problema. Então, em geral, eu dou problemas para solucionar. Eu pego alguma matéria do jornal, alguma coisa que está acontecendo, e falo, olha, apliquem os conteúdos. Como é que vocês solucionariam isso usando o conteúdo programático da disciplina? E sou bem assim, tem que usar o conteúdo. Né? A resposta que não entrar o conteúdo vai ser desvalorizada. Então, quer dizer, talvez dá provas que você peça a solução do problema, porque eu acho que a tônica hoje é aplicar o conhecimento. Né? Você tem que saber para quê, para usar. Então, é a utilização da informação. Então, eu acho que isso pode ser uma saída. Mas é extremamente complicado, realmente, essa coisa de... como você estuda para uma múltipla escolha é totalmente diferente de como você estuda como você se prepara para uma discursiva, né? Totalmente diferente. Agora, eu acho que deixar claro que saber conceito é importante. Você tem que ter o conceito no teu repertório. Porque, se você não tem esse conceito, como é que você vai usar? Então, eu friso muito isso com eles. Mas procuro dar provas criativas. Assim. Por exemplo, dei uma avaliação que eu peguei... Eu peguei a Finlândia, a situação do país, que estava melhorando. Aí falei, como é que baseado no que a gente trabalhou, o que explica esse sucesso? Aí eles tiveram que analisar, aplicar, e eu acho que isso pode ajudar a pensar em avaliações orientadas para a aplicação do conteúdo. Uma última questão, antes de encerrarmos. Obrigada. Eu quero agradecer a palestra, professora Eveli, dizer que foi realmente muito enriquecedora, né, essas considerações dos colegas também. Mas, na realidade, eu não vou fazer propriamente uma questão, mas uma consideração que eu entendo, assim, a partir, né, da sua fala, que também reflito, o quão importante nós estamos falando num processo, né, de estratégias, né, de autorregulação, pensando nessa sociedade contemporânea, né, onde nós recebemos também um aluno oriundo de uma educação básica que não se preocupou com isso. Né? Quer dizer, pensando na grande massa, salvo exceções, nós estamos numa sociedade delivery, de pronta entrega. Né? Então, as coisas elas são feitas muito mecanicamente, e não há esse espaço, né? Essa sociedade líquida da qual Bauman nos faz refletir sobre isso. E eu entendo, a partir da sua fala, só essa consideração, o quão é importante nós desenvolvermos um trabalho coletivo nessa direção, né? Porque há necessidade da desconstrução de uma cultura para a construção de uma nova cultura, com o grande desafio da sociedade contemporânea. Eu acho que caminhar na contramão. Né? Não, é verdade. Então, você sair da coisa da aparência para a essência. Exatamente. Não é? E eu acho que um caminho eu acho que é a autorreflexão. Sim. E acho que tem que ser coletivo. Por isso que eu pensei, eu tenho que ir para a formação de professores, porque se os meus alunos ficarem lá intervindo, é pouco, porque eles vão embora, a coisa não continua. Agora, se eu colocar essas ideias em quem eu estou formando, aí eu acho que eu tenho como multiplicar isso. Né? E tem sido interessante. E eu acho que, assim,
eu acho que a gente vive, por exemplo, a formação do uma coisa que eu acho que eu noto é que falta muito espaço nas formações universitárias para o aluno pensar sobre ele. Ele não tem nenhum tempo para ele autorrefletir, não tem espaço para autorreflexão. E a gente tinha que colocar de alguma maneira, ou uma disciplina, ou embutido nas disciplinas, ou fazer ciclos de autorreflexão. Eu acho que isso faz tanta falta e faz tanta diferença. Né? E, por exemplo, no exterior, a gente está vendo que a autorreflexão, a autorregulação, ela bomba. Isso está em toda... Isso permeia o currículo. E aqui a gente ainda está muito atrás em relação a isso. Exatamente. Obrigada pelo espaço. Nós encerramos, então, agradecendo a palestra, a brilhante palestra da professora Eveli, e também a presença de todos. Então, eu queria agradecer também a vocês pela atenção, pelo carinho, pelas colocações e pelas perguntas que sempre me fazem pensar e buscar novas respostas. Agradecer essa manhã muito agradável, acolhida muito especial que eu tenho, minhas amigas queridas de longa data da PUC. Então, agradecer muito a oportunidade também, professor. Muito obrigado. Muito obrigada obrigado, mesmo. professora. Muito obrigada ao senhor também. Sempre. Muito obrigado pelas suas prazer. contribuições. Volte sempre, seja bem-vinda sempre. Muito obrigada. E fico à disposição no e-mail, se quiserem algum contato, meu e-mail está ali. Ótimo. Obrigado, professora.